Eu não vou ligar a câmera, porque como tá chovendo aqui, se eu ligar a câmera, pode ser que a internet caia. Então, ele fala que, assim, a verdade é sempre a melhor opção. Então, Ilquias, o sacerdote, Aicã, Jacor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, e ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Segundo a Reis 22, 14 e 15. Falar a verdade nunca foi fácil, principalmente quando a verdade confronta, fere o ego ou desmascara o erro. Mas a coragem de dizer o que precisa ser dito é o que diferencia quem vive para agradar pessoas de quem vive para agradar a Deus. No tempo do rei Josias, o povo havia se afastado do Senhor, e quando encontraram o livro da lei, esquecido no templo, o rei quis saber o que Deus tinha a dizer. Eles foram até uma mulher, a profetisa Hulda, e ela não se calou. Mesmo sabendo que as suas palavras trariam confronto, ela falou a verdade com coragem. Há momentos em que temos que agir com verdade e firmeza. Calar é ser cúmplice do erro, e falar é ser instrumento de cura. A coragem de falar a verdade não é arrogância, é fidelidade. Falar com verdade não é ferir, é libertar. A profetisa não entrou no assunto aleatoriamente. Ela foi procurada e provocada a falar. Era uma questão de integridade, falar a verdade. Quantas vezes Deus mostrou algo para você, mas o medo de se expor o fez silenciar? Quantas vezes você percebeu um erro, mas preferiu não se envolver? O silêncio pode parecer seguro, mas ele também pode ser desobediência. Ainda assim, a coragem de Hulda mudou o rumo de uma nação. Quando alguém se levanta com ousadia, Deus usa essa voz para realinhar destinos. Hoje, escolha a verdade, mesmo que doa ou custe algo, porque quem fala o que Deus manda, fala com autoridade, e o céu sempre honra quem não se cala. Senhor, dá-me coragem para falar a verdade com amor, mesmo quando for difícil. Que a minha voz nunca seja movida pelo medo, mas pela fidelidade do teu propósito. Amém? Olha, a palavra ela vem hoje dando um tapa na nossa cara ali, né? Porque ela vem falando o quê? Fale a verdade, mesmo que isso doa muito, mas a verdade sempre ela é a melhor opção. Por isso que ele fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros. Né? Existe uma tentação de ficar calado, de omitir. Ah, não, eu não vou mentir, não, eu vou omitir, deixar de falar a verdade. Calar para evitar o conflito. Ou a palavra deixa claro que o silêncio, quando nasce do medo, pode se tornar cumplicidade. A história da profetisa Hulda é poderosa porque ela revela que Deus confia sua verdade a quem tem coragem de obedecer. Não é quem busca aprovação, não, ela fala a verdade. Mesmo que a verdade não seja boa de ser ouvida. Falar a verdade não é falar de amor, é o ato de responsabilidade espiritual. A verdade, quando dita com fidelidade, ela pode doer. Ela dói no início, mas ela cura no processo. O nosso devocional ele faz uma distinção muito importante de coragem não é arrogância, verdade não é agressão e fidelidade não é omissão. Uda não falou por impulso nem por vaidade. Ela falou porque ela foi chamada, provocada e enviada. Isso nos ensina que há momentos em que Deus não convoca a sermos voz e outros momentos em que ele nos pede silêncio. Discernimento é maturidade. Existe um momento de calar, de ficar em silêncio, existe um momento de falar, e falar a verdade. Aí ele faz uma pergunta incisiva, é uma pergunta necessária. Quantas vezes Deus já mostrou algo e nós escolhemos não nos envolver por medo? O céu honra quem não se cala por fidelidade. O medo paralisa, mas a obediência realinha destinos. Quando nós escolhemos a verdade, mesmo com custo, Deus sustenta as consequências. Eu estava assistindo o Rick Lázaro, uma água.
E aí o rei Nabucodonosor teve um sonho. E aí chamou todos os sábios lá e pediu para interpretar, e ninguém soube interpretar. Aí ele chama Daniel, que tem o nome lá, depois que ele vai para o reino, ele é chamado de Beltesazar. E aí ele pergunta para Daniel, qual é a interpretação do meu sonho? E aí conta o sonho, e aí Daniel fala para ele assim, Deus está dizendo que ou você se arrepende, faz isso, isso e isso, ou você vai virar um animal, vai andar como animal, vai comer como animal, durante 7 anos você viverá como animal. E aí Nabucodonosor, ele ri e fala, imagina, isso não vai acontecer comigo. E no dia seguinte, Nabucodonosor começa a se sentir estranho, e aí ele vai para o meio do mato, e aí ele fica vivendo como um animal. Eles acorrentam ele, deixam ele preso numa corrente, e ele rosna, e só uma coisa acalma ele, a flauta do rapaz que toca lá, né? Só a flauta, desculpa, que faz ele se acalmar. Talvez os sábios não soubessem a interpretação mesmo, e talvez tivessem medo de dizer. Daniel foi lá e falou. Né? Daniel não teve medo de falar e falou. E aí ele zombou, porque ele achou que isso não iria acontecer, e acontece exatamente como Daniel fala. Né? Então, isso está na Bíblia, está lá em Daniel, se você chegar lá no capítulo 4. Né? Então, falar a verdade tem que ser a qualquer custo. Que nossa fala, ela não nasce da necessidade de agradar pessoas, mas do compromisso de honrar a Deus. E que quando Ele nos chamar a falar, nós não negociemos a verdade, porque a verdade ela é inegociável. Fale a verdade. Seja o que for, mas fale a verdade. É mais fácil de perdoar alguém que está falando a verdade do que perdoar uma mentira. Eu sempre falei para as minhas filhas assim: me conta o que aconteceu, me conta, fala a verdade. Antes de eu descobrir. Porque se eu descobrir, o negócio fica feio. Então, me conta a verdade. Você brigou na escola, que coisa aconteceu na escola, chega em casa e conta. E ela sempre contava, porque ela falava assim: não dá pra mentir pra minha mãe, não. Mente pra minha mãe já fica descobrindo, você sabe a verdade em seguida. E sempre foi assim comigo. Né? Então, fale a verdade. Amém, gente? Vamos ler Lucas? Alguém pode ler Lucas 12, do 1 ao 31? Eu posso ler, Vivi. Lucas 12, do 1 ao 31. Jesus adverte contra a hipocrisia. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem uma às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. A quem temer? Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Confessar e negar Cristo. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer.
a parábola do rico tolo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. As preocupações. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Uau, uau. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Eita, poderoso hoje, hein? Deus já começou falando com a gente aqui em Lucas. E que palavra de Lucas, hein? Lindo, né? Lindo, por sinal. Lucas, ele é um discurso direto, ele é um discurso confrontador de Jesus, né? Voltado não apenas aos discípulos, mas a todos que desejam viver uma fé autêntica, livre do medo. Só que é uma fé alinhada ao reino de Deus. Jesus ele começa alertando contra o fermento dos fariseus, que ele identifica como hipocrisia. O fermento é pequeno, mas se espalha. Assim a hipocrisia começa de forma sutil, contamina toda a vida espiritual. Né? Ele já começa ali falando sobre a hipocrisia. Nada fica oculto para sempre. Nada fica encoberto. Vem falar de encontro aí com o nosso devocional, né? A verdade sempre. A vida diante de Deus, ela exige que nós estejamos lá por inteiro, não por aparência, mas inteiro, como nós estamos, quebrados, magoados, feridos, tristes, doentes, não importa, mas esteja inteiro. Jesus ele nos chama a sermos os mesmos no secreto e o mesmo no público. Nós temos que ser o mesmo. Ah, não dá para no secreto ser uma pessoa e no público eu sou outra. No público eu estou lá louvando, contente, feliz, e no secreto eu estou lá rasgada, chorando, lamentando.
Né? Fé verdadeira não sustenta as máscaras. Nós temos que ser verdadeiros a todo momento. Tá com problema, compartilha. Compartilha, porque nós estamos aqui para orar um pelos outros. Ou teve uma irmã do nosso GC que me mandou mensagem. Ai, viu, eu queria fazer uma consulta e tal. Eu falei, você quer fazer uma consulta ou você quer só conversar? Ah, na verdade eu queria conversar. Então me liga agora. Pode me ligar. De manhã cedinho, né? Porque de manhã é o horário que eu tô mais tranquilo. Aí ela falou, tô no trem, então fica assim que você descer, você me liga. E ela me ligou e a gente conversou. Né? E ela rasgou ali o coração para mim. Aí eu falei, viu, precisamos estar mais juntos, ou marcar alguma coisa, né? Vai para ser segunda-feira. Né? Por quê? Porque quando a gente se afasta, a gente começa a sentir falta. É como se nós, o grupo, o GC, nós fôssemos os pés de uma mesa. Vários pés. E quando falta um pé, essa mesa ela fica manca. Então, nós precisamos estar com pessoas. Ah, mas agora esse período de férias é muito difícil, porque eu me sinto muito sozinho. Não, então interaja. Interaja, conversa, convide alguém para ir na sua casa. Ah, eu lembro de uma vez que eu estava ouvindo, eu acho que foi o Thiago Brunet. Eu acho que foi o Thiago Brunet. Acho que foi ele. Eu estava ouvindo ele, e ele contando desde o início da história dele. E ele contando que quando ele e a mulher eles conversavam, né? E a mulher falava assim: a gente não tem amigos, a gente não tem ninguém. E aí ele falou assim: mas também a gente convida, a gente não tem ninguém que vem na nossa casa. Aí disse que ele falou assim: mas também a gente convida alguém. Se a gente não convida alguém, como é que alguém vai convidar a gente? E aí eles convidaram algumas pessoas lá para comer pizza. Aí os convites começaram a surgir. Aí quando você abre a sua casa, o outro também abre a casa. Então aí começa a acontecer as coisas. Então é esse movimento que às vezes é necessário. E nesse movimento o que a gente faz? A gente ri, a gente brinca, a gente ora. Daí depois ele vai, depois no decorrer da leitura, ele fala assim: a quem temer? Jesus direciona o medo humano. Nós não devemos temer, nós não devemos ter medo. Quem pode matar o corpo? Mas aquele que tem autoridade eterna. Nós não podemos ter medo do povo. Ah, não vou sair de casa porque eu tenho medo, porque eu posso sofrer um acidente, porque alguém pode me agredir, porque pode acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Se a gente pensar assim, a gente não sai de casa. Então a gente não pode temer. Mas aquele que tem autoridade eterna, aquele que é superior, ele cuida de todas as coisas. Ele nos consola, Deus cuida até dos pardais. Cada fio do nosso cabelo é contado. O temor a Deus não gera pânico, ele gera segurança. Quem confia na soberania de Deus vive com liberdade, é livre. Né? Depois ele fala aqui a parábola do rico tolo, né? Ele fala assim: quem confessa diante dos homens suas dificuldades será reconhecido diante do Pai. E aí, quando ele fala confessa, ele está falando quem diz a verdade. Uns para os outros será conhecido na frente de Deus. O Espírito Santo, ele nos capacita na hora certa. Na hora certa. O pecado, ele é imperdoável. Mas o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque não é um erro isolado, mas é uma rejeição consciente e persistente da ação de Deus. Nós não podemos viver de forma silenciosa por conta do medo. O Espírito Santo, ele é o nosso auxílio, ele não é o acusador, ele é aquele que nos auxilia. Certa vez eu atendi alguém aí no consultório Alphaville, a pessoa veio, ela veio com uma, como é que chama, gente? A hipótese diagnóstica dela era uma... Ai, fugiu aqui o diagnóstico dela. Ela falava que ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo, ela não ia ter perdão e ela ia para o inferno. Foi um atendimento muito difícil, tanto para mim quanto para o José Leandro, a gente conversava muito, né? Foi difícil, mas não, existe perdão, existe reconciliação, apesar da palavra estar dizendo, né? Mas existe reconciliação, dá para você reconciliar com Deus. Jesus, ele conta a parábola do homem rico, insensato, que acumulou bens, mas não se tornou rico para com Deus. Olha só, eu fiquei pensando aqui na hora, né? Como assim? Ele vai destruir os celeiros? Como que ele vai destruir os celeiros, construir os celeiros maiores?
Não, eu vou plantar, vou colher, mas aí a minha colheita eu não vou conseguir armazenar. Ah, então eu vou destruir os meus celeiros e fazer outros maiores. Aí Deus diz assim: louco, esta noite lhe pedirão sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros no céu. Não quer dizer que a gente não pode ter dinheiro, que a gente não pode ser rico, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que, da mesma medida que você ganha, você também tem que crescer espiritualmente. E como que é isso, crescer espiritualmente? É ler mais, é estar na presença, é ofertar, é ajudar outras pessoas. Eu tô aqui tentando moldar meu marido, tentando não, porque eu vou conseguir, né? A gente tá fazendo caminhada, eu já tenho trabalhado com ele algumas questões, tem que acordar cedo. Aí eu falo para ele, anda 20 minutos, sobe 10 minutos aqui de casa e volta. Ou se não, sobe e desce a escada por 20 minutos. Aí toma banho, aí lê alguma coisa, aí toma café e vai trabalhar. Por quê? Porque nós temos que alimentar corpo, alma e espírito. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer, a gente tem que alimentar, a gente tem que crescer para ofertar para Deus. E aí, quando ele fala que louco, né? Assim é quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Nós aqui estamos enriquecendo para com Deus, por quê? Porque todas as manhãs nós estamos aqui, levando a palavra, lendo, alimentando, tendo cada vez mais, né? Buscando cada vez mais. E aí ele fala assim, no verso 22, a seguir Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem, não andem ansiosos com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que alimento e o corpo é mais do que roupas. Observe os corvos que não semeiam, não colhem, não tem despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. A vida é mais do que comida e vestimenta. Deus cuida das aves e veste os lírios. A ansiedade não acrescenta um dia à nossa vida, pelo contrário, ela faz a gente deixar de viver. Por isso, até eu quero que meu marido esse ano faça tudo que a igreja oferecer. Eu quero que ele faça o café com o encontro com Deus. O encontro com Deus não é da nossa igreja, de outra. Eu quero que ele faça o encontro com Deus. Eu quero que ele vai fazer o próximo cure de novo, porque ele já fez o cure uma vez. Ele vai para o próximo cure. Ele vai fazer tudo que a igreja oferecer. Tudo. Por quê? Porque a gente só cresce quando a gente está imerso na presença do Senhor. Aí existe crescimento. Aí existe. Aí você cresce. Por quê? Porque não é só crescer fisicamente. E para crescer fisicamente, para crescer né, no nosso trabalho, nós precisamos crescer espiritualmente. Gente, a minha agenda na clínica está lotada. Eu tive gente essa semana, mas eu quero ser atendida por você. Eu falei, eu não tenho horário. Não, pode ser à noite, eu não atendo à noite. Mas pode ser na hora do almoço, só se eu ficar sem almoçar. Porque eu tô com a agenda lotada, lotada, lotada. E um dia eu pedi isso para Deus. E por que a minha agenda está lotada? Por conta da minha comunhão com o Senhor. Eu verbalizei todos esses dias aqui o quanto fez falta para mim estar no devocional no sábado e no domingo. No sábado e domingo. Sábado e domingo eu vou fazer o devocional às 7 horas da manhã. Se alguém quiser entrar, fica livre para entrar. Eu vou fazer, vou gravar e vou disponibilizar. Né? Por quê? Porque para mim fez muita falta. Então, se para alguém estiver fazendo falta, vem. Todo mundo é livre para não vir, mas não venha. Ele fala assim, ó, ele encerra falando assim, por isso que ele fala, vai só até o 31. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Vestimentas, comida, tudo aquilo que a gente precisa. Busque o reino de Deus. Na nossa primeira hora daqui, gente, eu acordei, tomei banho, uma dor de garganta enorme, e tô aqui. Ansiedade revela onde está a nossa confiança. O reino define onde está a nossa prioridade. E a nossa prioridade, no início do dia, tem que ser estar na presença do Senhor. Amém, gente? Alguém, Amém. alguém consegue ler Gênesis 21? Você consegue ler, Maria? Se você não conseguir ler, eu leio. Maria, Eu leio, Vivi.
Eu leio 21, daí você leu o Lucas, eu leio o Salmo, o Gênesis. Depois o Antônio leu. Eu vou deixar você ler por causa da garganta, tá? Tá bom. 21. A Fran deve ter perdido hora. Choveu, né? Choveu, É, tá gostoso pra dormir, né? verdade. O nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz. Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Agar no deserto. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e ficou comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque ficou comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus.
Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Amém. Amém, amém. Eita, né? Olha só, depois de anos de espera, Deus visita Sara e cumpre a sua promessa. Isaac nasce no tempo determinado por Deus. Né? Ela já idosa, achava que nunca teria filhos. Olha aí, Isaac nasce. O nome Isaac significa riso. O riso que antes foi de incredulidade, lá em Gênesis 18, agora ele se transforma em riso de alegria e riso de testemunha. O tempo de Deus, ele não falha. O que ele promete, ele sustenta até o fim. Quando Isaac cresce, Sara percebe Ismael zombando dele. Ela pede que Agar e Ismael sejam enviados embora. Esse acho que é um dos momentos mais dolorosos. Mas Deus deixa claro a Abraão: Isaac é filho da promessa. Ismael também será cuidado por Deus. Nem tudo que nasce da pressa pode caminhar junto com a promessa. Há estações em que Deus permite separação para proteger aquilo que ele prometeu. Aí a gente vê Agar e Ismael no deserto. Deus vê, Deus ouve, Deus cuida. Agar vai para o deserto, Agar fica sem água, entra em desespero, ela chora. Deus ouve o choro de Ismael e abre os olhos de Agar para ver um poço. Deus não abandona quem foi ferido por decisões humanas. O deserto não é o fim, é o lugar de revelação. Mesmo quando nós somos afastados de um lugar, às vezes às vezes a gente perde um emprego, às vezes a gente está longe de um lugar que a gente queria muito estar, Deus permanece conosco. Deus estava com o menino. Ismael cresce, Ismael torna-se arqueiro, vive no deserto, sustentado pela presença de Deus. Deus não cancela pessoas, mesmo quando elas não fazem parte do plano principal. Mas Deus faz uma aliança com a Abimeleque. Deus confirma sua bênção. Abimeleque reconhece que Deus está com Abraão em tudo que ele faz. Eles fazem uma aliança por causa de um poço. Quando Deus cumpre a promessa, até os de fora percebem a mão de Deus. A fidelidade de Deus gera reconhecimento, gera estabilidade. Gênesis 21, ele nos mostra que uma promessa foi cumprida, que a espera ela é transformada em alegria, que as separações elas são dolorosas, mas elas são necessárias. Deus, ele está presente até quando a gente acha que está no deserto, que a gente acha que está sozinho. Deus está conosco. Ele cuida de todas as pessoas envolvidas. Existe cuidado. Né? Deus cumpre as promessas no tempo certo. Algumas dores, elas fazem parte do processo, da proteção, da promessa. O deserto não é abandono, ele é cuidado invisível. E Deus vê, Deus ouve, Deus abre caminho. Deus abre os caminhos onde parece que não havia saída. Deus vai lá e mostra. Não tem água, Deus mostra um poço. O mesmo Deus que faz rir na promessa é o Deus que sustenta no deserto. Ele não nos abandona e no tempo certo vai acontecer. Amém, gente? Bora lá, salmista. Amém. Salmo 14. Bora. Foi bom, Hiro? Foi. Foi bem? Vai lá, Salmo 14. A corrupção do pecado e da sua redenção. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corrompidos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não
entende nada. Todos esses que praticam a iniquidade, que o devoram o meu povo, como se comesse pão, e que não invocam o Senhor. Lá ficaram, tomados de grande pavor, porque o Deus está com linhagem do justo. Você querem frutã, o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que Sião viesse já, a salvação de Israel, quando o Senhor restaura a sorte do seu povo. Jacó exaltará, Israel se encherá de alegria. Amém. Que lindo, né? Salmo sempre vem falar com a gente também, né? Olha só, quando ele fala da corrupção do pecador e a sua redenção, ou seja, o seu arrependimento, a corrupção moral da humanidade, né? De todas as pessoas, a negação prática de Deus, a esperança na salvação que vem do Senhor, porque a redenção é a salvação. Ele revela aquilo que acontece quando Deus é retirado do centro da nossa vida. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Aqui o insensato não se refere à falta de inteligência, mas de instabilidade espiritual, aquela pessoa que não está nem aí com nada. Não é apenas negar Deus com palavras, mas é viver como se ele não existisse. Vamos festejar, vamos beber, vamos roubar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É como se Deus não existisse. Não é apenas negar Deus, mas é viver como se ele não existisse. Quando Deus ele é excluído do coração, as escolhas elas se corrompem. Davi afirma que todos se desviaram, que não há quem faça o bem. A corrupção se espalhou, a corrupção se tornou coletiva. O pecado não é apenas individual, ele afeta sistemas, culturas, relações. Olha o nosso governo. Ele deixa de ser algo individual e se espalha como uma praga. Sem Deus, até o que parece certo se torna vazio. A exploração dos fracos, no verso 4, ele fala, será que não entende nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo, como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Os ímpios devoram o povo, como quem come pão. Não há temor de Deus, não há respeito ao próximo. A ausência de Deus gera abuso, injustiça, opressão. A minha sobrinha, imagina, minha sobrinha foi acidente em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses. E nada do INSS liberar o pagamento. Trabalho registrado, paga os impostos. Olha só, né? Olha como que funciona o sistema. Né? Olha como funciona o sistema. Meu sistema, olha o governo sendo corrupto, o governo agindo errado, porque a pessoa pagou. Eu conversei com uma outra pessoa ontem, que a pessoa falou que ficou lá meses também e não recebeu, que faz 6 anos que está brigando para receber. Olha que absurdo. Está errado. Isso é erro. A pessoa pagou, sempre foi descontado o imposto. Tem que receber o direito dela. Mas o Senhor, ele é o refúgio dos justos. Mesmo em meio à corrupção, Deus permanece como refúgio do pobre, do justo. A maldade, ela não tem a última palavra. Por quê? Porque Deus vê aqueles que confiam nele, mesmo quando parece a minoria. Nós temos que ter a esperança na salvação. O Salmo ele termina fazendo um clamor. Se de Sião viesse a salvação de Israel. Davi aponta para a restauração futura que vem de Deus. Não é de Sião, é de Deus. Mesmo diante da decadência humana, a esperança sempre tem que estar em Deus. Eu sempre falo isso para minha sobrinha, espera no Senhor, Deus vai liberar na hora certa, Deus tem um motivo. Então, espera, Deus vai liberar. Mesmo diante da decadência de um sistema governamental, de um sistema social, de uma cidade, de um país,
Ainda tem que existir esperança no Senhor. Esperança que venha um presidente novo, que venha um presidente do Senhor, que venha governantes novos, prefeitos novos, líderes novos. Mas a nossa esperança sempre tem que estar em Deus. Nós não podemos negar Deus. A corrupção, ela pode ser moral, ela pode ser espiritual. Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa esperança de redenção. Amém, gente? Alguém quer comentar? Amém. Ok, vamos orar? Ah, Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom alimentar a nossa alma com a tua palavra. Pai, se nós estivermos vivendo como se Deus estivesse presente, é assim que nós queremos viver, como se Deus esteja presente nas nossas vidas, nas nossas decisões. Nós permitimos a tua presença, nós permitimos que o Senhor guie cada passo de tudo aquilo que nós fazemos. Pai, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, porque diante do Senhor nós queremos colocar nosso coração sincero e humilde, para que o Senhor nos livre de viver como se tu não existisse. Nós queremos ter a tua existência em nós, mesmo quando os nossos lábios dizem que creem, mas as nossas atitudes por vezes se afastam da tua vontade. Examina o nosso coração, Pai. Revela tudo aquilo que tem nos afastado da tua presença. Não permita que nós nos conformemos com a corrupção deste mundo. Nem que nós endureça a nossa consciência diante do pecado. Nós não podemos ser coniventes com o pecado, nós não queremos. Ensina-nos a temer o teu nome, a viver com integridade, com justiça, com amor. Mesmo quando tudo parece ser difícil, mas tudo quando parece ser solitário. Mesmo a gente estando longe uns dos outros e nos sentindo sozinhos, que nós possamos entender que a tua presença está conosco, que ela vale mais. Mas, Pai, que nós não participemos de nenhuma injustiça. Que o Senhor nos cale diante de todo mal. Que nós saibamos confiar que tu és o nosso refúgio. Aquele que, o Senhor diz, a tua palavra diz que aquele que bate, a porta abrirá. Aqueles que confiam no Senhor te encontrará. Nós declaramos esta manhã que nós confiamos no Senhor, porque o Senhor traz salvação, o Senhor traz restauração, o Senhor traz renovo. Que a tua presença volte a ser o centro da minha vida, da nossa vida, que ela nunca deixe de ser o centro da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos relacionamentos, do nosso caminho. Eu declaro que a nossa esperança está no Senhor. Ainda que o mundo se corrompa, tu permanece fiel, justo, bom. Recebe, Senhor, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, que nós possamos viver para a tua glória. Pai, recebe todos os pedidos de oração que está nesse caderno. Pai, ontem também conversei com a Claudete, olha por ela, pela saúde dela, a saúde do marido, a saúde da sogra dela, da mãe dela, Pai. Ela que está tão afastada porque está cuidando da sogra e da mãe. Pai, que o Senhor venha ser o nosso refúgio, que o Senhor venha ser aquele que nos preenche. Pai, que o Senhor venha tomar conta de todas as coisas. Pai, que o Senhor possa preparar pessoas para estar conosco. Este que é o ano da aliança. Pai, o Senhor sabe que agora, enquanto a Tânia lia, o Antônio lia, acho que o Antônio, não lembro se o Antônio ou a Tânia lia, eu li uma mensagem aqui que me mexeu comigo. Uma das minhas funcionárias acabou de mandar uma mensagem simplesmente dizendo que não vai mais. Ela que abre a clínica, Pai. Simplesmente está nos abandonando, sem nenhum aviso anterior, sem nenhum compromisso, sem nenhum comprometimento. Mas eu confio, Pai, que o Senhor irá preparar uma nova estagiária, alguém que será enviado pelo Senhor. Por isso eu te peço, Pai, ouça as nossas súplicas. Eu te peço nesta manhã que o Senhor envie uma estagiária nova, que a gente consiga passar tudo para ela, Pai. Que a gente consiga passar tudo o que a gente precisa, para que ela possa, Pai, estar conosco, que ela possa saber o que tem que ser feito.
Pai, que se ela tenha discernimento, que ela tenha entendimento, que ela tenha sabedoria, que seja alguém enviado pelo Senhor. Pai, a minha vida é sua, eu sempre consagrei toda a minha vida ao Senhor, a minha clínica ela é tua, aquele lugar é teu, Pai, o Senhor tem liberdade para tirar e para colocar, eu não fico triste do Senhor tirar, eu sei que é uma porta que o Senhor está abrindo, que é alguém novo que virá. Pai, eu te agradeço por isso. Pai, que as suas bênçãos possam estar sobre cada irmão, cada irmã aqui presente nesta manhã. Que o Senhor traga saúde a todos os pedidos de oração. Que o Senhor traga saúde também. Que o Senhor traga portas de emprego. Que o Senhor abençoe a Tânia, o Antônio, a Maria que está lá no Recife, lá em Caruaru. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre ela, estejam sobre cada um de nós aqui presente. Que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor. Onde a gente colocar a planta dos nossos pés, que seja para honra e glória do teu nome. Se for que algum lugar errado, nos afasta. Me afasta, afasta o Antônio, afasta a Tânia, afasta a Maria. Mas que a gente veja a luz do Senhor abrindo portas, abrindo caminhos por onde quer que a gente vá passar. Pai, o Senhor sabe que eu tenho um novo produto para ser lançado em breve, falando sobre autossabotagem. Mas que eu não quero deixar de levar o teu nome e a tua presença também, a tua palavra também. Que eu consagro nesse momento, Pai, esse projeto novo, que esse projeto novo, ele venha do Senhor, ele seja para te honrar, ele seja para te glorificar, ele seja para a prova de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre o meu marido, que há 2 dias começou a trabalhar como Uber, que o Senhor possa colocar pessoas no caminho dele, que sejam viagens, corridas abençoadas pelo Senhor, corridas que ele possa ter ganhos, Pai, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe que ele precisa fazer isso para pagar esse carro que ele pegou, para pagar o tratamento dentário, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades e eu apresento ela aqui nesse momento. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de nós aqui. O Antônio, que também faz as corridas para levantar dinheiro, para sustentar a sua casa. A Maria, que também faz as corridas, que ela também seja abençoada, que cada passageiro que ela pegar seja para a honra e glória do teu nome, para que ela possa ganhar o dinheiro dela dignamente, honestamente, e que ela também seja protegida. Que os nossos carros, as nossas motos, elas sejam protegidas pelo Senhor, que os anjos do Senhor estejam ao redor da moto do Antônio, ao redor dos nossos carros, do lado, atrás, na frente, que a nossa casa e principalmente o nosso coração seja guardado pelo Senhor. Que nada, Pai, nada que nos afaste do Senhor, possa ter lugar em nossa vida, mas pelo contrário, nos alinhe a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós queremos estar na tua presença, te honrando, te glorificando. Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Bom dia. Bom dia para todos, bom dia. Amém. Tchau, tchau.